A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Mateus 26, 69. Aqui fala: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Eu vou continuar lendo. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então aqui a palavra de Deus mostra que o medo fez Pedro negar Jesus, né? Ele tentou aqui de todas as formas disfarçar, negou, praguejou, enfim. Mas assim, a maneira dele ser, o jeito dele falar, denunciava ele, que ele era um seguidor de Jesus, né? Trazendo para a nossa vida, nos dias de hoje, nós também. É muito fácil hoje assim a gente falar: nossa, Pedro negou Jesus. Mas se nós estivéssemos lá, na situação que Pedro estava, qual seria o nosso comportamento? Né? Que aqui deixa bem claro que o medo fez ele fazer isso. E Jesus já tinha alertado ele que isso ia acontecer. Né? Naquela época, o Espírito Santo de Deus ainda não tinha descido. Hoje está na nossa vida, né? Está à disposição, está na vida de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, né? Só que mesmo assim, o medo, ele tem esse poder de fazer a gente voltar atrás, de fazer a gente negar, de fazer a gente, infelizmente, pecar, né? Só que a palavra do Senhor, em João 4,18, fala que o verdadeiro amor, 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas, ainda assim, a gente passa pelo medo. Né? Algumas vezes a gente passa pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, né? Por coisas que qualquer filho de Deus está sujeito a isso, porque nós estamos na terra e nós somos humanos, e como a palavra do Senhor diz, a carne é fraca, né? Mesmo que o nosso espírito esteja pronto, a nossa carne é fraca. E essa carne que é fraca nos faz voltar atrás, né? E dependendo da situação, nós podemos estar negando Jesus, né? Assim como Pedro fez, né? Então, assim, é muito fácil hoje eu julgar, falar: ai, Pedro. Depois Pedro teve a oportunidade de se corrigir, se consertar, né? Se converter de verdade. E é o que nós temos hoje também. Nós temos essa oportunidade, né? De nos corrigir, de nos converter de verdade, de nos arrepender, de pedir força para o Senhor e nos manter firme na hora da luta, da adversidade, e não negar Jesus, né? E aqui também
É aqui em Mateus 26:41 que fala, né, que a nossa carne é fraca e o nosso espírito está pronto, né? E eu penso que hoje, assim, quando a gente realmente entende o plano da salvação, a graça de Deus, a misericórdia, tudo que Jesus fez naquela cruz por nós, eu acho que o maior medo que nós temos, eu falo por mim, é o medo de não ser de Deus, né? Tipo assim, você quer ser de Deus, né? Então, assim, às vezes, dependendo, quando você escuta uma pregação, por exemplo, quando ouvimos uma pregação, se você está numa luta há muito tempo, é porque está em pecado. Aí, exemplo, uma esposa que tem um marido alcoólatra, uma mãe que tem um filho nas drogas, ou qualquer outra situação que possamos ter dentro da nossa casa. Uma situação com um filho, com o marido, sei lá com quem, e essa situação, ela fere ali a palavra de Deus. Eu acho de uma crueldade terrível quando eu escuto uma coisa dessa. A palavra de Deus fala lá em Ezequiel 18 que cada um de nós vai se apresentar a Deus de forma individual e pessoal e cada um de nós vai pagar pelos seus erros, né? Seja pai, seja filho, seja o que for, né? Que todas as almas pertencem a Deus. Então, ninguém vai pagar pelo erro de ninguém, né? Então, assim, uma pessoa não pode responder pela escolha de outra pessoa, né? Deus, ele é justo, né? Ele não é injusto como o homem. Lá em Mateus 12:37, fala que um dia nós vamos dar conta de tudo que sai da nossa boca, né? Que as palavras que saem da nossa boca, tanto elas vão nos justificar, como elas vão nos condenar, né? Então, existe aí fora no mundo uma grande multidão de pessoas indo para a destruição eterna. E, infelizmente, existe muitos cristãos que, ao invés de estar se preocupando em apresentar Jesus para as pessoas, estão querendo mostrar uns para os outros que são mais santo, mais crente, mais espiritual, né? Então, quando eles deveriam estar preocupados em apresentar Jesus para as pessoas, em levar o amor de Deus para as pessoas, a graça de Deus para as pessoas, a misericórdia de Deus para as pessoas, para poder serem chamados de filhos de Deus. Que Jesus diz que os misericordiosos, os pacificadores, né, serão chamados filhos de Deus. Então, ao invés da pessoa ficar preocupada em levar isso para as pessoas, elas estão lá querendo mostrar uns para os outros que são mais santos, que são mais crentes, né? Mais cristão, né? Em vez delas fazer o que realmente elas têm que fazer, que é ir pregar a mensagem do reino de Deus para as pessoas. Às vezes também a gente escuta assim, as pessoas querem ver, tipo, resultados, né? Elas querem ver se você não tiver ali uma vida exemplar na aparência, né? Porque a gente sabe que na vida real ninguém tem uma vida perfeita. Mas às vezes na aparência engana, né? Às vezes na aparência todo mundo é santo e todo mundo é perfeito e a casa da pessoa é o céu aqui na terra, né? Mas a gente sabe que ninguém é perfeito e ninguém é santo, né? O tempo todo você pode se trancar num lugar e ficar ali tentando fugir do pecado, mas você vai errar na sua mente, no seu espírito, na sua alma, você vai errar. Então, fora de cogitação, né? Então, a gente aqui vê que se a pessoa não tiver ali essa vida, né, aparentemente exemplar, essa pessoa não é um bom testemunho, né? Então, a gente escuta, né, por exemplo, assim, prega lá para o seu vizinho, né? Mas muitas vezes
o seu vizinho, que também não tem a vida perfeita, né? Ele acha que a vida dele está melhor que a sua. E ele não dá crédito também para a sua pregação, né? E a sua pregação vai ser a sua postura, a sua maneira de viver, né? Às vezes, com a sua boca fechada, somente o seu ir e vir, assim como Eliseu quando passava em frente à casa da sunamita lá, né? Ele não pregava para ela, ele só passava em frente à casa dela e ela sabia que ele era de Deus, né? Então, a gente escuta também, como diz lá em Isaías 53:1, né? Que quem deu crédito à nossa pregação? É exatamente isso que eu estou falando aqui, em relação a você pregar também para quem não quer te dar crédito, para quem não te dá crédito, né? E aqui também a gente vê, às vezes a gente vê também irmãos, eles têm lá uma situação, lutas na família, e algum tipo de situação. Geralmente é assim, né? Porque nas outras áreas, quando diz respeito a gente tem um relacionamento com Deus, Deus ele cuida de tudo, mas aí ele não vai se meter na escolha de ninguém, porque ele fez as pessoas livres, né? Para as pessoas escolher ele não obriga ninguém a servir a ele. Aí às vezes o irmão fala de uma situação lá da casa dele, da família dele, e aí essa situação ela dura anos, não se resolve, né? E aí esse irmão ele é visto como uma pessoa fraca, uma pessoa que murmura, né? Uma vítima. E quando a gente se comporta dessa forma, falando esse tipo de coisa do irmão, que diferença que a gente tem da pessoa que está no mundo e não conhece a palavra de Deus? Porque no mundo é normal isso. As pessoas julgar, debochar, acusar, apontar, né? Sentar no rabo e ficar falando mal do outro. Isso é normal no mundo, né? Mas não deveria ser no meio do povo de Deus, né? Aí também, por outro lado, se o irmão não fala, ele se mantém ali de boca fechada, não fala, né? É ele Deus, porque ele sabe que ninguém vai resolver mesmo a vida dele, só Deus que vai. Aí esse irmão, ele também é visto como arrogante, uma pessoa que não precisa de ninguém, né? Então, gente, é muito complicado. Ser humano é uma coisa horrorosa, né? A gente, assim, tá sempre com a pedra na mão para atirar no outro, né? A gente não gosta de levar pedrada, mas a gente gosta de dar pedrada, né? Então aqui, as pessoas que julgam sem conhecer e ainda usam a palavra de Deus para entregar o que Deus não mandou e falar o que o Senhor não falou, né? Como que essas pessoas são vistas diante de Deus? Meu irmão, minha irmã, você vai lá em Deuteronômio 18:2, que você vai ver o que Deus pensa sobre isso. E você vai lá em Jeremias 23:16, que você vai ver também o que Deus fala sobre isso. Então, ali o Senhor está falando de falsos profetas, né? Pessoas que falam, né, o que elas acham, usa a palavra de Deus, faz o que Deus não fala o que Deus não falou, entrega o que Deus não entregou, entendeu? E julga conforme os seus achismos, né? Então, a gente como pessoa que quer andar ali conforme a palavra de Deus, a gente tem que apresentar a palavra para as pessoas. E o Espírito Santo de Deus está na terra. E esse Espírito Santo, ele vai esclarecer para as pessoas, né? Se a gente colocar qualquer argumento em cima dessa palavra, que a gente venha pedir a Deus para que esse argumento ele esteja alinhado à palavra de Deus e não ao que nós achamos ou deixamos de achar, né? Porque o que está acontecendo? As pessoas
aqueles que estão realmente com sinceridade servindo a Deus, que estão realmente preocupados em alegrar o Senhor, em fazer a vontade de Deus, as pessoas elas estão sendo, sei lá, acaba assim, se você não buscar realmente o conhecimento de Deus, você acaba sendo confundido, você acaba perecendo pelo caminho, porque colocam as coisas de um jeito como se a salvação ela fosse inatingível, né? Tipo, parece que o pecado ele nunca consegue ser pago. Quando Jesus disse que tudo ali, pelas pisaduras dele, nós já fomos curados, sarados, libertos, transformados, né? Mas é pessoal, é individual. Uma mãe não pode salvar um filho, uma esposa não pode salvar um marido, uma filha, um filho não pode salvar um pai, uma mãe. É individual, né? O Senhor Jesus disse sim que se nós crermos, né, a palavra dele diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué lá em 24:15 ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a postura de Josué, ele quis, né? Ele falou, eu vou servir, né? Agora eu e minha casa, né? É a postura que nós como filhos de Deus devemos ter, mas a gente não vai obrigar ninguém a servir ao Senhor. Esse trabalho é entre Deus e a pessoa. Assim como ele agiu em nós, ele vai agir na pessoa. Se a pessoa quiser, Deus não vai obrigar. E quando fala, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, é que a salvação está ali à disposição de quem quiser, né? Assim como quando entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu disse ali, o Senhor Jesus disse que aquele dia a salvação havia entrado ali. Então, a salvação ela entra através da vida de alguém, está à disposição de todos ali, mas as pessoas elas têm que querer, né? Porque Deus não vai obrigar ninguém a servir a Ele. É só a gente se lembrar da mulher de Ló, né? Os anjos foram lá e retirou a família, pegou pela mão e levou. Mas a mulher de Ló ficou no caminho, porque ela não obedeceu e olhou para trás. E nos nossos dias não é diferente. Muita gente vai ficar para trás, muita gente vai virar estátua de sal. Então, meu irmão, minha irmã, não se culpe e não se condene por causa de ninguém, mas olhe para Cristo, olhe para Jesus. E não dê ouvido às vozes contrárias. Vá para a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus vai esclarecer para você, para mim, para quem tiver realmente com sinceridade no coração. E cada um de nós vai dar conta do que fala. Se a gente anda por aí falando coisas que Deus não falou e mandando e dando um recado que Deus não deu e profetizando coisa que Deus não mandou, nós vamos responder por isso. Então a gente tem que expor a palavra para as pessoas e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida de cada um, no nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que essas mensagens cheguem para mais pessoas. E desde já que Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, te abençoe no nome de Jesus. Amém.